Minha amiga Andressa Suênia conosco. Olá, Andressa, boa tarde, Andressa. Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo. Estamos juntos em mais um quadro Saúde Animal. Hoje você nos pauta aqui, né, com aves, cuidados básicos. Vamos começar falando da alimentação, não é isso? Exatamente. A alimentação é um dos fatores mais importantes na vida de uma ave, né? Principalmente, Gilson, porque muitas pessoas que criam não sabem como fazer esse manejo alimentar. Então é importante a gente esclarecer aqui. A ave não deve alimentar-se somente de, por exemplo, semente de girassol, como muitas pessoas acham que é o suficiente. Ao contrário, semente de girassol em excesso, toda e qualquer semente, ela é muito rica em lipídios, em gordura. Então um animal que come muitas sementes, só semente durante a sua vida, vai ficar obeso. As aves também ficam obesas, né? E com isso o colesterol desse animal sobe e esse animal pode ter problemas cardíacos, como a gente vai ver mais adiante, pode ter uma morte súbita. Aves aqui é de uma maneira geral, né? Vai destacar algumas aqui diferentes, né? Exatamente, como papagaio, exatamente. Que é muito comum, Os né? alimentos que não são desejados, por exemplo, né? A gente está falando de manejo alimentar ainda. Doces, É errado massas. dar esse tipo de alimentação. Exatamente, é errado. Doces, massas, café, viu, Gilson? Não, pasmem, é comum. Muitas pessoas... Dá café, o Com papagaio, certeza. né? Papagaio principalmente. Papagaio sem vergonha ainda fica pedindo café. Na verdade, o papagaio é uma das aves que mais sofrem com a questão do manejo alimentar. Porque é uma ave muito comum, né, nas residências, nos domicílios. Isso. E as pessoas tendem a humanizar a alimentação do papagaio. Um papagaio que viveria mais ou menos uma média de 60 anos na natureza, quando o animal está em uma casa, né, no seu um cativeiro, como a gente chama, ele não chega a viver 20 anos. Principalmente por causa do manejo alimentar, que é feito de uma forma inadequada. Né? Então, evitar esse tipo de alimento, biscoito, bolacha, pão, massa, comida caseira, né? Como as pessoas costumam muito dar. Eles, na verdade, têm que comer de tudo um pouco. Como nós vamos ver, cada ave tem um hábito alimentar diferente e aí a gente fala se pode misturar fruta, verdura, né, os legumes de uma forma geral e alguns se alimentam até de pequenos insetos. Interessante, né? Você fala que o papagaio, ele vive 60 anos, né? Mas na natureza, né? Mas no cativeiro, ou seja, na residência, diante dessas alimentação que ele recebe, né? Termina perdendo 40 anos de vida. Só Exatamente. E aí é onde a gente vê, de certa forma, porque nós não devemos tirar esses animais do habitat natural deles. Né? A gente interfere demais na qualidade de vida e na longevidade. Vamos lá, então. A alimentação conforme a espécie. Papagaios, né? Como é esse outro aqui? Pois é, papagaios, calopsitas e periquitos. Calopsitas É uma ave parecida com o periquito, só que ela é um pouco maior. O periquito, refiro-me ao periquito australiano. Certo, né? A calopsita ela é um pouco maior, um pouco mais vistosa, tem as cores mais fortes também. E Elas o que é que eles comem? alimentam-se de frutas, legumes e sementes. Inclusive, existem algumas rações industrializadas que ela tem um mix de sementes. Essas rações elas podem sim ser oferecidas, mas nada como um alimento natural. E de preferência, os legumes cozidos no vapor. É o ideal. As frutas, de uma forma natural, devem ser oferecidas naturalmente, e os legumes cozidos a vapor. E pode misturar com as sementes de uma forma geral. Os canários e o curió, viu, Gilson? Curiózinho? Olha o curió aí, ele não se conhecia, né, curió? Tá aí você. É, curió. Eles são granívoros, ou seja, são animais que alimentam-se apenas de sementes. Sementes. Os sabiás, por E exemplo... esse curió daqui só quer líquido. A alimentação dele está inadequada. Então ele vai viver menos. Pode ser. Os sabiás, eles são onívoros, eles alimentam-se tanto de sementes, quanto de frutas, quanto de formigas. Como eu falei, alguns pássaros alimentam-se de pequenos insetos. E os pardais e pombos, aqui é claro, só um pequeno exemplo de muitas das espécies que a gente tem. Eles são granívoros, alimentam-se de sementes, e frugívoros, que alimentam-se apenas de frutas. Aproveita você que está nos assistindo aí, se tem algum pássaro, ave que você queira perguntar, ligue logo agora, né? Que a gente colocou alguns aqui só para exemplificar, né? Exato. Os pardais e os pardais. Os pardais, eles são granívoros e frugívoros. Granívoros é os que comem sementes. Isso. E os frugívoros, Frutas, eles alimentam-se de frutas.
E partindo para a outra parte também é interessante em relação ao manejo desses animais, um cuidado básico que deve se ter é com o ambiente que esse animal vai ficar. Muito interessante, né? o ambiente. Como, por exemplo, esse animal tem que estar protegido do frio, da chuva, da umidade, do calor, porque, inclusive de barulho, viu? Excesso de luz, tudo isso causa estresse no animal. Além de estresse, por exemplo, o frio, como as aves, de uma forma geral, elas possuem ossos pneumáticos, que são ossos, eles possuem uma anatomia que facilita a entrada do ar, né? São ossos ocos, como nós falamos, para que facilite o voo. Então, excesso de vento e de frio faz com que esse animal possa ter problemas respiratórios, principalmente a pneumonia. E como as aves são animais muito sensíveis, eles podem morrer muito rápido. Às vezes não dá nem tempo de levar ao médico veterinário. Até porque eu já recomendo a você, se a sua ave mudou o comportamento, procure imediatamente o médico veterinário. Não espere esse animal piorar. Nunca faça automedicação. As aves, elas são muito sensíveis, até mesmo pela questão do peso, Gilson. Elas pesam muito pouco, então a dose recomendada para esses animais é muito pequena. Passou um pouquinho para eles, já pode ser fatal, já pode levar esse animal a óbito. Fungos também pode ter, né? Exatamente, excesso de umidade. Então, o importante, o seu animal criado numa gaiola, pelo menos uma vez por semana, tire o animal, limpe a gaiola, lave para evitar o acúmulo de fungos. Até porque, você sabe, as aves costumam, de uma forma geral, tomar banho na própria água que tomam, que bebem, né? Então, molha a gaiola, aquela gaiola fica úmida, favorece ao desenvolvimento de fungos e esse animal pode ter problema com as penas. Assim como também, falando aqui no manejo da gaiola, é importante que essa gaiola seja lavada e exposta ao sol para secar, porque o acúmulo de parasitas também pode acontecer se a gaiola não for bem higienizada. Sem contar que a troca de água e de comida tem que ser diária, preferencialmente 2 vezes ao dia. A questão do sol, mas em horário adequado também. Exatamente. Né? Toda ave precisa levar sol pelo menos uma vez por dia, mas de preferência no horário frio, né? No horário cedo da manhã, para que se desenvolvam bem as penas, a questão do cálcio nos ossos. É importante para a absorção, de uma forma geral, das vitaminas desse animal, mais em um horário cedo, para que esse animal não tenha problema com insolação, hipertermia, né, e até mesmo queimaduras na sua pele. Andressa, os animais, as aves, aliás, elas têm estresse também, né? Tem. E o estresse... não paga água nem luz, né? Tem estresse. E o estresse depois da alimentação é uma das causas principais também de doença nos animais. Existe inclusive uma complicação que é a automutilação. Esse animal começa a se bicar, arranca as penas de uma forma geral do seu corpo todo e também se fere muito. O animal vai chegar a óbito porque o estresse é tão grande que o animal não bebe água, o animal não se alimenta, o animal não canta. A pessoa, o proprietário, percebe logo que esse animal está doente porque ele já para de cantar. As aves de gaiola aí causa isso aí, né? Com certeza. Como, infelizmente, né? As aves que são confinadas em gaiolas, elas são muito sujeitas a estresse. Gaiolas pequenas, por exemplo. Gaiolas pequenas principalmente. Quando é um viveiro grande, aí nem tanto. Mas quando é uma gaiola pequena, então a chance do animal ter estresse é muito grande. Vamos enumerar algumas coisas aqui que causam estresse nos animais. A mudança de hábitos. Mudança de hábitos, como por exemplo, o animal é acostumado a receber alimentação em determinado horário e de repente você muda totalmente o hábito, né? Mudanças de casas, por exemplo, o ambiente totalmente diferente para a pessoa. Solidão. Solidão, o animal sempre é importante criar uma ave pelo menos com outra, né? E de preferência que sejam de sexos opostos, porque 2 machos tendem, em geral na natureza, a delimitar território e brigar por causa disso. Isso. Né? Excesso de calor, excesso de barulho. Barulho, com certeza. Excesso de iluminação, esses animais precisam descansar. Então, deixe seu animal num local à noite que ele possa ter acesso ao escuro. Ele precisa do escuro para dormir. E a falta do dono, viu, Gilson? Isso aí é verdade, sente. A ave é um animal muito sensível, delicado, pequeno, mas ele também sente a falta do dono. E as consequências desse estresse? A falta de apetite, não para de se alimentar, pode parar de tomar água, a imunidade cai, começam a aparecer doenças bacterianas, fúngicas, e aí vem o pior de todos, que é a automutilação, que o animal passa realmente a se destruir. Ele bica
se bica todo, se fere todo, arranca as penas e, infelizmente, esse animal pode chegar ao óbito. Então, os cuidados básicos gerais que devem ser tomados. Pois é, esse animal tem que ser vermifugado pelo menos a cada 3 meses, como toda e qualquer espécie, seja ela bovina, caprina, suína, ovina, cães, gatos, todo animal tem que ser vermifugado a cada 3 meses. Ou então, conforme orientação médico-veterinária. Né? E assim, manter o animal o mais na natureza possível. A gente está falando de aves, as aves são sensíveis, o ideal mesmo é que elas sejam criadas soltas. Se o animal quer vir se alimentar no seu quintal, ótimo. Mas você que ainda não cria um animal engaiolado, eu faço esse apelo, não engaiole. Os animais têm asas para voar, né? Então, eu particularmente defendo essa bandeira. Tá vendo, Maria Isabel? Não bota o colhão na gaiola, solta o passarinho. E, Gilson, só para terminar, a gente está falando aqui sobre aves, falou de papagaio. Eu sempre gosto de fazer essa colocação em relação à legalidade, né? Você que ainda não cria, se você quiser criar um animal, procure o IBAMA, uma ave principalmente, e oriente-se qual é o animal que pode ser criado com autorização, e tem alguns que não precisam de autorização, como por exemplo, a calopsita pode ser criada tranquilo, você não vai ter nenhum problema de legislação, o periquito australiano, os pombos de uma forma geral, o canário belga pode ser também criado sem autorização do IBAMA. Agora, as demais aves, elas precisam de uma autorização, você compra esse animal de um criador oficial, esse animal vem com anel na pata, né, para depois, na verdade você não vai ser o dono, você vai ser só o tutor desse animal, para depois não ter nenhum problema. Muito bem, Andressa, muito interessante o quadro hoje, né? E como tem sido todas as segundas, vai sobre Pois aves eu até ainda. falei que Curió ia ter uma surpresa, porque ele ia se conhecer, se ele nunca se viu na TV. Andressa, tem os contatos para o nosso telespectador fazer com a Andressa e está vendendo aí filhotes de Rottweiler, né? Isso, Rottweiler, Beagle, Yorkshire, Poodle, muitos filhotes. Todos estão no meu blog, andressasuenia.blogspot.com. Atendimento em domicílio e emergência 24 horas, tá aí os contatos, anota aí se você precisar. Andressa, querida, muito obrigado, bom feriado, tudo Eu bom. é que agradeço, bom feriado a todos, a você que está em casa nos assistindo também. Valeu, amanhã tem a reprise, gente. Amanhã, quem quiser assistir... Muito bem assistida, viu, Gilson, a reprise. Também, muito bem a Deus, assistida. muito bom. Valeu, Andressa. Vamos seguindo aqui, vamos para o nosso intervalo? Vamos para o intervalo, a gente volta já, a TV Mossoró, a nossa TV.